Alan Volpe, Cascão. Caramba, mano, tem uns nomes cabulosos que os caras. Pô, o meu vizinho meio louco, com aquelas ideias e tal, meu professor. Pô, desconfio que você seja fulano, ciclano. Cara, deixa de você tentar ficar adivinhando quem eu sou. Eu sou cidadão X. Por que o X? Eu já falei pra vocês. Se você acompanha o canal desde antes, se você não acompanha, o X quer dizer uma variável. Posso ser qualquer um. Beleza? Aqui é o cidadão X falando com vocês. Então o assunto, que talvez seja o assunto do momento, é aquele monte de gente, né, comentando sobre as fotos do juiz Sérgio Moro numa entrega de uma premiação da revista Isto É, onde estava a elite política do Brasil, a elite realmente que domina o sistema brasileiro, e Isto É estava lá premiando, com aqueles prêmios mais idiotas e imbecis do mundo. E o Sérgio Moro estava lá, era uma figura importante do ano. Só que ele foi pego, flagrado numa foto, né, tendo uma atitude meio comprometedora até, né, de conversinha com a Aécio, de conversinha com um cara que é investigado por várias denúncias, das quais ele mesmo é responsável, né, por estar apurando e tal. E é estranho, né, cara? É estranho, e as pessoas ficaram muito, sabe, se sentiram, né, feridas com isso. Muita gente ficou incomodada com essas fotos. Mas não são as primeiras fotos do juiz Sérgio Moro, não. Tem várias fotos do Moro com várias situações, com vários investigados por denúncias de corrupção, denúncias de crimes, gente com provas contra eles. Tem um monte disso. E o juiz Sérgio Moro convive com essas pessoas normalmente. Particularmente, eu, como cidadão X aqui falando, eu acho isso uma questão imoral. É uma coisa inconcebível pela função e pelo papel exercido por um juiz. Está presente nesse tipo de ambiente e se comportando dessa forma. Sabe, claro, eu já falei, né? Eu considero o juiz Sérgio Moro um nobre, excelentíssimo senhor juiz Sérgio Moro, um juiz parcial, um juiz tendencioso, um juiz partidário político. Então é um juiz que persegue determinada facção criminosa e fecha os olhos para outros crimes de outras facções, que talvez sejam mais simpatizantes a ele. Sei lá, eu acho muito estranho algumas atitudes dele, né, durante os julgamentos dele, a forma como ele atua, né, como juiz, eu acho... Eu já falei um monte de coisa do juiz Sérgio Moro, mas tem gente que tenta defender o cara, até nessa questão das fotos. Tenta justificar, não, ele pode, ele tá no momento de lazer dele, tem nada a ver, ele tá conversando com os caras lá. Peraí. Tem sim, cara. Tem sim, tem muito a ver. Você está confundindo as coisas. A sua ânsia de defender o seu herói, de defender o salvador da nação brasileira, como ele mesmo se coloca, você fica justificando com coisas imbecis. É irracional. Se você defende o juiz Sérgio Moro dessa forma, você é um idiota. Se liga. Então rendeu muita polêmica essas fotos. E muita gente falando, muita gente se sentiu ofendida por essas fotos aí, do Sérgio Moro de conversinha e as risadas com a Aécio, principalmente. Mas tem várias outras fotos comprometedoras, a meu ver, sobre esse juiz aí. E o que acontece? Tem gente que defende, não, vamos defender a integridade do nosso herói. E nessa ânsia de defender, eles justificam. Não, mas o cara tá no momento de lazer dele e não tem nada a ver, é coisa pessoal dele. Você está falando aí que ele está de conversinhas e risadinhas com a Aécio. O próprio Lula fica de conversinha, de risadinha com a Aécio, tirando foto com ele. É tudo normal entre eles. Os políticos, eles agem dessa maneira, todos eles. Né? Eles se declaram inimigos, mas jantam e almoçam juntos. Um frequenta a casa do outro. Isso é verdade, cara. Eu sei que isso é verdade. Você também sabe disso. Você vai ver foto da Dilma sorrindo ao lado do Temer. Você vai ver o Lula abraçando o Fernando Henrique. Você vai ver um monte de gente que é réu em processo criminal de conversinha e papinho todo agradável com juízes do Supremo que podem condenar eles. Sabe? Acusadores e criminosos, tudo juntos. O cara tá brigando aqui no plenário, na Câmara e tal, e sai abraçado, sai no mesmo carro, frequenta o mesmo restaurante. São amigos pessoais, amigos íntimos fora de lá. Isso é normal entre eles, realmente, cara. O que não é normal é um juiz participar desse ambiente. Por que não é normal o juiz participar desse ambiente? Porque ele não é político.
O que é político, cara? O que é um político? Político é um cara que ele representa algumas pessoas e ele tem que defender interesses diferentes, necessidades, vontades. São vários objetivos em comum, ou talvez não tão em comum assim, onde ele vai ter que dialogar com outros políticos para chegar a um meio termo, para conseguir alcançar os seus objetivos, as suas necessidades. É tudo trocando ideia. Então o político, ele faz isso, ele está conversando mesmo, ele tem que agir dessa forma. Ele está ali trocando ideia, tal, descontraído e tal, conversando. É inimigo, às vezes está um agredindo o outro, um ofendendo o outro, um entrando com processo contra o outro. Mas a questão da política traz isso. São discussões, são diálogos, debate de ideias. Muitas vezes fica um pouco acalorada até. Mas terminou ali aquele debate, aquele buchiche, aquela conversa, aquela discussão. O cara às vezes sai abraçado porque é amigo pessoal do outro, frequenta os mesmos locais, moram no mesmo condomínio. São pessoas normais. O político é um cara que defende interesses pessoais ou defende interesse de outras pessoas das quais ele representa, mas na conversa, no diálogo, na ideia. Então, através de encontros, articulações de argumentos, ideias, bolar uma conversa aqui, eles vão chegar, a alcançar ou tentar buscar os seus objetivos. É isso, cara. E nessas conversas, muitas vezes, rola assim uma descontração, rola assim uma foto, rola um almoço, rola um jantar. São conversas, estão agindo normalmente, estão conversando. O político ele faz isso. Como eu disse, é um debate de ideias, um debate de necessidades, conversas, diálogos. Não precisa ser aquele negócio de guerra. Por que não pode ser diferente disso? Porque se tiver aquele negócio do cara pegar uma arma, eu preciso defender meus interesses, eu preciso daquele dinheiro para defender, para construir uma ponte na minha cidade. Pega 2 armas, sai lá e vai trocar tiro com outro cara que também está precisando daquele dinheiro. Ah, então aí já não é mais política, né? A gente volta naquela era das tribos, ou na questão da sociedade medieval. Deixa de ser uma sociedade desenvolvida, ou tecnicamente deveria ser uma sociedade desenvolvida, e intelectualmente um pouco mais à frente, e vamos regredir no tempo. Cada um defende seu interesse com as armas. Vamos lá, vou matar o maluco, que sobrar é meu. Vamos pra cada um, vou ver quem puder mais chorar menos e tal. Não tem conversa não, é inimigo mesmo, vou arrancar sua cabeça. Ah, aí já não é mais política, né? Seria uma questão de, já não é mais troca de ideia, seria batalhas. Então já não é mais político. O político é trocar ideia, cara. É isso a função dele. O que não é a função de um juiz. Qual que é a função do juiz, cara? No seu princípio, qual que é? Não é defender e resguardar aquele senso de justiça da sociedade, do povo do qual ele representa? Não é isso? Ele não é o pilar central da justiça? Não é ele que faz com que as coisas sejam equilibradas? Com que as coisas não sejam desequilibradas por esse ou por aquele motivo? Com que a pessoa se sinta, já que ela abriu mão de tudo na vida dela, para o Estado tomar conta dela, o Estado tem que representar, inclusive, esse senso de justiça que a pessoa tem. Dela não sofrer nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de crime, nenhum tipo de perda. E caso venha a sofrer, o juiz está ali para corrigir isso. Entendeu? O papel do juiz é esse. Então ele tem que ser neutro, muitas vezes, para poder analisar justamente o caso. Justiça, justamente, entendeu? Tudo tem a ver isso daí. Ele não é político. Ele não tem que resolver as coisas de conversinha. Ele não tem que ficar tirando foto com o cara que ele está acusando, com o cara que ele está investigando, com o cara que ele pode decidir se o cara vai ser preso ou não. Ele não tem que ficar de ideinha, de risadinha com esse povo aí. Se ele, juiz Sérgio Moro, que se declara o ícone da moral e da justiça, o herói brasileiro, o salvador da nação, é aquele cara que tá no embate, numa cruzada pessoal contra a corrupção, ele não pode ficar se comportando como políticos em meio a eles, cara. Se ele está combatendo a corrupção que vem desses políticos, como ele pode agir como um político? Então não justifica ele estar tirando foto com esses caras, ele está presente nesses ambientes com esses caras. Porque fica muito clara a tendência dele, a tendenciosidade dele. Ah, com um determinado partido, ele é todo amável, todo amigável, todo confortável. Ah, mas ele está só no momento fora do trabalho, uma coisa pessoal dele. E com determinados outros partidos, ele é todo radical, agressivo, não tem ideia, não tem argumento. Ele é o juiz imparcial, o juiz total. Ah, então quer dizer que é diferente as duas coisas. Quando é com um é de um jeito, quando é com o outro é do outro jeito. Cara, ele não deveria nem estar presente nesse tipo de ambiente. O juiz não é político. Ele não resolve nada trocando ideia.
Então se ele representa mesmo o senso de justiça da população, e se ele está ali como um ícone, né, da justiça do povo, né, no combate contra a corrupção, cara, ele não tem que estar ali, beleza? E não justifica. Mas os caras se comportam dessa forma. Os caras são políticos. Eles se comportam. A função deles é fazer isso. É fingir, enganar, enrolar, trocar ideia. O juiz não. Agora, se o cara quer, no momento particular dele, conviver no meio desse povo, conviver no meio desses caras aí, não tem problema. Ele se declara impedido de atuar em casos de corrupção, dos quais ele está investigando muito desses acusados aí, com provas, com delações, com denúncias. Ele se declara impedido e fala, não posso julgar esses caras. Vai para uma cidadezinha no interior e vai julgar ladrão de galinha. Vai julgar ladrão de Danone no mercado. É isso. Agora, como ele se coloca, né, no principal defensor da ética e da moral, no combate à corrupção, como é que ele pode conviver no meio de corruptos? Faz sentido isso aí para você, cara? Mas por que ele faz isso? Porque ele está se sentindo confortável. Como assim confortável? Não, ele está bem. Ninguém é contra o juiz. Eu sou o herói. Então ninguém é contra mim. Tudo que eu fizer é tolerável, é justificável, é perdoável. É assim que ele está se comportando. E ele já está se comportando da mesma forma que os lixos que ele diz combater. Os políticos corruptos. Ele já está tipo, eu estou à vontade, eu faço o que eu quiser e o povo não está nem aí, o povo não vai ligar, o povo deixa para lá. Porque eu estou fazendo um bem maior. Tem político que acaba de sair da cadeia, se candidata e se elege de novo, porque o povo acredita em alguma coisa que ele falou. O povo se vende para alguma coisa dele. Ou o povo tolera as coisas que ele fez de errado. O cara acabou de sair da cadeia. Então o cara muitas vezes é um criminoso, corrupto, bandido do caramba pro restante do país, mas para aquele pessoalzinho que ele elegeu, ele está fazendo uma média. E esse pessoal vota nele de novo. O pessoal, cada um quer ver o seu lado. O ser humano é muito egoísta. Principalmente nessa sociedade aqui brasileira. E o juiz, que não deveria estar trabalhando dessa forma, não deveria se comportar dessa forma, está se comportando assim. Estou confortável, eu faço o que eu quiser, dou risada mesmo, eu tiro foto com quem eu quiser. Eu compareço no evento que eu quiser, tô nem aí. O povo está do meu lado, posso fazer o que eu quiser. Você acha certo isso aí, cara? Sério mesmo. Você acha que está certinho isso daí? É assim mesmo que pode ser. Então a gente tem um juiz hoje que ele se acha tanto, né, que ele tem poder para tudo, que ele não tem que dar explicação de nada para ninguém. Ele não tem que se comportar de forma correta, ou de forma isso, de forma tal. Né? Os parâmetros de moral e de bom senso da parte dele, se dane o povo. O povo vai ficar contra, mano, aquela foto pegou mal. Se dane, eu sou o juiz foda, eu tô prendendo corrupto. Apesar de que eu não tô prendendo todos, tô prendendo alguns, né? Alguns que não são aqueles que eu tiro foto dando risada. Mas o povo não liga. O povo não tá nem aí. E aí? Você tá aí? Você se ligou no negócio? Você percebeu o que eu falei? Tá defendendo o juiz Sérgio Moro ainda? Você acha que ele agiu corretamente? Tá tudo certinho então. Beleza então. Aqui é o Cidadão X, agradecendo a atenção aí.